É super emocionante, mas ao mesmo tempo é agridoce, porque você quer seguir em frente e eu quero ser professora e não quero mais fazer trabalhos escolares, certo? Mas ao mesmo tempo, não queremos deixar a vida universitária e estar com nossos amigos. Desde o parto perigoso dos gêmeos que os uniu para a vida toda, até os muitos desafios médicos e sociais que tiveram que superar ao longo da vida. Aqui estão as coisas horríveis que aconteceram com Abby e Brittany. As gêmeas Hansel, também conhecidas como Abby e Brittany Hansel, enfrentaram inúmeros desafios devido à sua condição. Apesar de frequentarem consultórios médicos constantemente, elas têm sido um farol de esperança para outros gêmeos siameses em todos os cantos do planeta. Com isso em mente, podemos entender a preocupação de familiares, amigos e fãs ao redor do mundo quando as meninas começaram a reclamar justamente quando estavam se preparando para completar sua jornada de cura. No ano passado, na Universidade Bethel, quais foram as implicações disso para os estudos delas para se tornarem professoras e como isso influenciará o ritmo de suas futuras carreiras como educadoras? Qual é a causa dessa doença preocupante? Deve ter sido realmente desmoralizante, especialmente porque as irmãs Hansel provavelmente estavam ansiosas para sair com as amigas e sonhar com o futuro. Deve ter sido ainda mais preocupante para as meninas, principalmente porque uma delas parece... Ela experimentou essa sensação antes da outra, definitivamente gosta muito mais de fazer compras. E eu prefiro não gastar dinheiro porque o dinheiro está curto. Eu gosto disso, mas não preciso. Eu gosto daquilo. Você pode ouvi-las discutindo no banheiro, tipo, vamos usar isso? Não, não vamos. Vamos usar aquilo. Para que seus familiares e os especialistas médicos soubessem o que ela estava sentindo. Ela teve que apontar para o estômago enquanto lidava com o desconforto causado pela sensação. Todos começaram a se preocupar. A situação piorou quando a outra irmã relatou que também sentia uma certa sensação no estômago. Embora isso fosse preocupante para os médicos que acompanhavam a saúde das meninas, também despertava certo fascínio, pois eles viam como isso representava uma individualidade em meninas que praticamente compartilhavam o mesmo corpo. Por mais fascinante que isso devesse ser para os médicos que observavam as meninas, eles tiveram que voltar à realidade quando estas explicaram que a dor e o desconforto estavam piorando. Com isso em mente, fizeram tudo o que podiam para garantir que a menina parasse de sentir essa dor tão intensa o mais rápido possível. Afinal, elas já tinham enfrentado tanta coisa por terem nascido gêmeas siamesas, com o fardo de compartilhar a vida em um único corpo. Como você pode imaginar, essa deve ser uma das experiências mais desafiadoras que alguém pode enfrentar na jornada da vida. Com isso em mente, deve ter sido, no mínimo, um pouco desanimador para elas terem que lidar com essa situação. Com esse novo problema médico, não podemos culpá-los por estarem preocupados, afinal, isso poderia tornar suas vidas ainda mais difíceis do que já são. O processo de união deles é fascinante para mim como médico de atenção primária, porque da cintura para cima, eles parecem funcionar de forma independente e, mesmo assim, conseguem bater palmas, embora um controle um braço e o outro controle o outro. Suas vidas já eram incertas, e isso adicionou mais um elemento de preocupação. Ao enfrentarem o desconhecido, podemos ver como esse problema médico marcou um ponto importante na vida das meninas. Com isso em mente, isso também adicionou outro elemento de fascínio à vida delas. Para ser honesto, não podemos nos surpreender com isso, afinal, há um motivo para as meninas terem sido tema de tantos documentários. As pessoas parecem tão fascinadas pela condição delas que querem saber como elas conseguem. Apesar de toda essa atenção no dia a dia, as garotas sempre conseguiram reunir a coragem necessária para superar os desafios da vida, como, por exemplo, quando usamos um maiô ou algo assim. Mas, se você tocar na minha barriga, posso ter uma temperatura completamente diferente da do Bernie. É muito estranho. E nossas mãos, às vezes, não agora, mas muitas vezes, têm temperaturas diferentes. Então eu fico com muito calor muito mais rápido. A jornada das garotas... Dizem que o metal serve para superar os desafios da vida, e essa pode ser uma das razões pelas quais as pessoas se sentem tão atraídas por essas meninas. Dito isso, podemos constatar que as pessoas se fascinaram com a situação delas desde o dia em que nasceram. Deve ter sido difícil para elas lidarem com toda essa atenção, especialmente considerando os muitos problemas de saúde graves que poderiam surgir devido à sua condição de nascimento. Talvez isso se deva ao fato de que, desde o momento em que nasceram, elas já estavam sob pressão.
Muitos, inclusive os médicos presentes, estavam incertos quanto à sobrevivência da menina, mesmo que ela sobrevivesse aos primeiros meses de vida. Muitos especialistas médicos ficaram tão fascinados pela menina que realmente precisavam saber como seria o futuro para ela. Havia também o fator de que muitos acreditavam ter o direito de se preocupar, especialmente porque poderiam, sem querer, permitir a entrada de pessoas erradas em suas vidas, pessoas que talvez não compreendessem totalmente o que estavam presenciando. Eles conheceram as meninas. Felizmente, Patty e Mike, os pais das meninas, estavam sempre presentes para garantir que elas crescessem em um ambiente o mais normal possível. Isso foi feito de uma maneira que as ajudou a se concentrar nos aspectos positivos em vez de se afundarem nos negativos. O objetivo era proporcionar às meninas vidas repletas de amor e oportunidades. Eles estavam tão determinados a alcançar esse objetivo que fariam qualquer coisa para concretizá-lo. Para garantir que as meninas tivessem uma vida normal, elas precisavam sacrificar seu tempo, comparecendo às consultas médicas regulares. Essa era a única maneira de os profissionais de saúde acompanharem o progresso das meninas à medida que cresciam. Isso significava que eles estavam presentes, prestando total atenção enquanto as meninas passavam pelas diversas fases da vida. Claro, algumas meninas podem ter começado a andar e falar um pouco mais tarde do que outras, mas a família e os especialistas médicos ficaram felizes em celebrar esses momentos marcantes quando finalmente os alcançaram. Então, ele a colocou no tribunal de Naso. E como foi para você? Bem, eu achei que estava tudo bem até receber uma inspeção. Além de alcançarem esses momentos marcantes em suas vidas, essas provações e tribulações também ajudaram as garotas em seu círculo a desenvolver um vínculo poderoso com o passar do tempo. Talvez seja por isso que, apesar de tantos desafios que elas tiveram que enfrentar apenas para ter vidas normais, o trabalho pareceu valer a pena. Com o tempo, elas se tornaram adultas saudáveis e capazes de viver suas próprias vidas. Isso, sem dúvida, se deve aos pais, que fizeram tudo o que podiam para garantir que Abby e Brittany recebessem o melhor atendimento médico enquanto estudavam com outras crianças da mesma idade. Isso se mostrou ótimo para as meninas, pois elas conseguiram encontrar seu lugar na sociedade. De fato, as meninas se saíram tão bem em suas vidas sociais que fizeram muitos amigos enquanto cresciam. Desenvolveram uma paixão pela vida que parecia inspirar todos que cruzavam seu caminho ao longo dos anos, fossem seus familiares e amigos próximos ou os fãs que passaram a admirá-las de diferentes partes do mundo. Por mais difícil que isso pudesse parecer para quem trabalhava, essa nem era a parte mais árdua. As meninas participavam de atividades escolares e, ao mesmo tempo que cuidavam da saúde, provaram ser populares entre os colegas. Elas se adaptaram tão bem que até mesmo aqueles que eram naturalmente diferentes se enturmavam. Curiosos sobre a condição da menina e como ela lidava com isso no dia a dia, sempre foram recebidos com gentileza e respeito. Assim, não só participaram de muitos eventos escolares, superando as expectativas de muitos ao se destacarem em atividades esportivas como o softball, como também fizeram amizades para a vida toda, participando de diversos eventos sociais promovidos pelos colegas. Com o tempo, suas vidas fascinantes os tornaram populares, não apenas na cidade natal delas, elas também eram uma sensação mundial graças às inúmeras aparições em programas de TV e documentários. Não, nunca desejamos ter sido separadas, porque aí não poderíamos fazer tudo o que fazemos, como jogar softball e conhecer novas pessoas. Não teríamos conseguido fazer isso. Apesar da crescente fama e popularidade, seus pais sempre se certificaram de estar presentes para garantir que as pessoas as tratassem como duas pessoas diferentes, com suas próprias personalidades, peculiaridades e sensibilidades, destacando assim sua individualidade. Claro que compartilhavam o mesmo corpo, mas eram definitivamente duas pessoas diferentes. Não acredite apenas em nós. Acredite nas próprias meninas e naqueles que as conheceram ao longo dos anos. Uma das meninas é conhecida por sua natureza enérgica e provou ser bastante popular graças ao fato de adorar esportes. Embora tão popular quanto sua irmã, as outras parecem ser mais inclinadas a atividades criativas. Apesar de tais diferenças, as meninas aprenderam que teriam que trabalhar juntas, talvez por grande parte de suas vidas. Não se tratava apenas de amar a irmã por ser irmã, mas sim do fato de que ambas controlavam um lado do corpo e, para realizar qualquer atividade,
Desde andar até dirigir, precisavam aprender a trabalhar em equipe. Isso significava que, com o passar dos anos, elas teriam que desenvolver o trabalho em equipe necessário para realizar tarefas cotidianas, como vestir-se, comer ou até mesmo escrever. Isso significa que as meninas são ambidestras para sempre? De qualquer forma, conforme as gêmeas Hensel cresciam, elas perceberam que teriam que lidar com problemas médicos decorrentes de sua condição. Isso fez com que as meninas tivessem que se submeter a várias cirurgias para garantir que permanecessem saudáveis. Felizmente, elas contavam com médicos e profissionais de saúde dedicados e dispostos a realizar os procedimentos e exames necessários. Claro que eles se mantiveram um passo à frente de tudo que pudesse tornar suas vidas ainda mais difíceis do que já eram. E você vê, a Brit com delineador é muito mais engraçada e estranha. Ela sempre tem um pouco de atitude, e é engraçado porque ela é tão fofa e tão pequena, e você só quer, por mais difícil e talvez doloroso que isso possa parecer, as inúmeras visitas ao médico não foram a parte mais difícil da provação. Talvez, se você perguntar a eles, eles diriam que viver tão perto uns dos outros não foi a parte mais difícil. A proximidade entre elas também trouxe seus próprios problemas. Elas tiveram que trabalhar juntas para lidar com os sentimentos estranhos que poderiam surgir com a interação ao longo do tempo. Isso, às vezes, era extremamente difícil, especialmente porque a condição de ambas podia eliminar qualquer senso de privacidade que desejassem ter. Mas, de alguma forma, essa presença constante na vida uma da outra acabou sendo benéfica, pois pareceu fortalecer ainda mais o vínculo entre elas. Como se isso não bastasse, a proximidade a união entre as duas também ajudou as meninas a desenvolverem uma casca grossa que as ajudaria a superar muitos dos desafios da vida. Por mais estranho que pareça, elas podem até encontrar algum consolo no fato de que, pelo menos, têm umas às outras para se apoiarem nos últimos dias da faculdade. Essa união as levou, por fim, a cruzar os portões da Universidade Bethlehem, em busca do diploma de professora. Ao cursarem pedagogia, as meninas estavam entusiasmadas com a experiência universitária, porque isso permitiu que elas aproveitassem o aspecto social da vida universitária e, como resultado, conseguiram concluir a faculdade com excelentes notas. Isso lhes deu uma ideia de que, embora tivessem que enfrentar muitos desafios devido à sua condição física, elas tinham o que era preciso para viver vidas plenas e significativas como mulheres independentes. Como resultado, a dupla acabou se formando e se tornando professoras de pré-escola, apesar dos problemas de saúde que enfrentaram nos últimos dias da faculdade. Carreiras. Isso foi ótimo porque se provou um trabalho que elas amavam. Afinal, isso lhes permitiria ajudar umas às outras, assim como muitos as ajudaram quando eram crianças. Oportunidades lá em Minnesota. Existem muitos professores? Não há professores. Não há empregos no momento. Você realmente consideraria se mudar para cá? Acha que aguentaria o calor? Sim, eu ficaria sentada no sol. Por mais impressionante que isso fosse, as meninas se provaram uma espécie de símbolo para o mundo, porque representavam o fato de as pessoas terem valor independentemente da sua aparência física também as ajudou a destacar as suas qualidades únicas, ao mesmo tempo que se esforçavam para marcar a sua individualidade como mulheres que sonhavam em encontrar o seu lugar neste nosso mundo. Bem, agora que tinham deixado os muros da faculdade para trilhar o seu caminho na sala de aula, estas jovens brilhavam intensamente, enfrentando os desafios que cada dia lhes trazia com coragem e alegria. Líderes de sala de aula, como já mencionamos, estas jovens iriam graduar-se em Bethel. Antes de se formarem na universidade, encontraram seu caminho para uma pré-escola, onde ambas lecionariam na mesma sala de aula. Essa experiência se mostrou perfeita para a personalidade de ambas, e a sorte estava do lado de uma, com sua personalidade mais extrovertida e animada, permitindo que ela liderasse a turma com seu talento para explicar as partes mais complexas do currículo às crianças. Com essa habilidade, ela as ajudava a compreender o conteúdo até o ponto em que podiam avançar em seus estudos. Enquanto estudavam simultaneamente, a calma e a gentileza da outra gêmea fizeram com que ela se tornasse uma das professoras mais populares do corpo docente. Com personalidades tão fortes trabalhando em conjunto, não demorou muito para que se tornassem uma ótima equipe de ensino. Mas, pensando bem,
Isso não nos surpreende, principalmente porque já trabalhavam juntas há muitos anos, mesmo antes de entrarem na escola. Seja como for, as meninas conseguiram trabalhar em perfeita sintonia. Criar uma das melhores salas de aula da escola, com a professora mais enérgica trabalhando para captar a atenção dos alunos durante a aula. Os alunos se beneficiariam muito com a presença da outra irmã, que manteria o ambiente o mais calmo possível enquanto ela cria esse espaço de criatividade e aprendizado para os estudantes. Conseguimos um emprego. O que precisamos para a nossa sala de aula? Estou nervosa. Esta é uma grande transição. Agora estamos na sala de trabalho. Como vocês estão? Definitivamente nossa professora favorita do ensino médio. Não havia mais rede de segurança e por isso eles conseguiram ensinar aos alunos matérias como ciências e matemática. Também estavam disponíveis para ensinar às crianças habilidades sociais como respeito, trabalho árduo e, claro, trabalho em equipe. Essa forma equilibrada de ensino provou ser bastante eficaz, pois, enquanto ajudavam as crianças a desenvolver seus conhecimentos acadêmicos, também garantiam que nos ajudassem a cultivar pessoas com senso de comunidade dentro e fora da sala de aula. Como você pode imaginar, este não foi um trabalho fácil. Cuidar de crianças pequenas nunca é fácil. E o fato de os gêmeos Hansel agora terem que ficar em pé por horas durante as aulas não era nada simples. Apesar de todas essas dificuldades, eles sempre se sentiam felizes por terem encontrado algo que amavam. Afinal, eles não estavam apenas acompanhando o desempenho acadêmico das crianças, mas também garantindo que elas estivessem moldando seus valores e caráter. Esse é um serviço que muitas vezes passa despercebido em nossa sociedade atual, mas felizmente temos os Hansel, gêmeas, para nos ajudar com isso, modelos a seguir. Com isso em mente, também devemos notar que muitas pessoas eventualmente aceitaram exatamente o que as meninas eram. Inicialmente, as pessoas estavam fascinadas apenas pela forma física delas, mas logo olharam além disso para reconhecer a influência positiva que as meninas tiveram, primeiro como alunas e agora como professoras de seus próprios alunos. Por sua vez, também perceberam que, apesar de compartilharem o mesmo corpo, elas são totalmente dedicadas a viver vidas felizes, cheias de amor e propósito. Dito isso, eles ainda não conseguiam escapar totalmente dos olhares curiosos daqueles que não entendiam completamente quem eles eram. Assim, à medida que suas vidas se tornavam cada vez mais públicas, eles se viam obrigados a lidar com perguntas pessoais a respeito de se estavam em algum relacionamento e se tinham planos de formar suas próprias famílias. A fisiologia do corpo é muito complexa, especialmente quando se trata da reprodução feminina. Não se trata apenas de órgãos, mas é regulada por diversos centros no cérebro. Temos 2 cérebros. As mulheres com quem estamos trabalhando, que precisam regular a capacidade de ter filhos, curiosamente, em vez de evitarem o assunto, responderam às perguntas de forma aberta e honesta. É preciso dizer que demonstraram um nível incomparável de abertura e coragem ao compartilharem de bom grado detalhes pessoais de suas vidas. Essa abordagem, por sua vez, ajudou ainda mais pessoas a entenderem as meninas e os desafios que enfrentaram em sua jornada. É fácil perceber o fascínio que isso pode gerar. Com sua trajetória, elas se tornaram tão inspiradoras que ainda aparecem em programas de TV e documentários. É assim que as meninas se mantêm como exemplos de alegria e força, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Elas também mostraram que foram capazes de superar a parte de suas personalidades que as fazia parecer muito mais do que 2 garotas presas em um corpo. Como professoras e modelos a serem seguidos, elas demonstraram que você é mais do que aquilo que te define, mesmo que seja uma das condições físicas mais singulares. O mundo é o exemplo perfeito de como superar desafios. Com isso em mente, somos lembrados diariamente pelas meninas de que elas não seriam quem são sem suas famílias, amigos e sua grande rede de apoio. A jornada das meninas e o papel desempenhado por aqueles ao seu redor mostram como muitos de nós prosperaríamos se tivéssemos o sistema de apoio certo. Muitos podem descobrir que as meninas estão sempre ansiosas para retribuir esse favor que receberam do resto da sociedade e, portanto, muitos não se surpreendem ao encontrá-las sempre em busca de... O trabalho delas consiste em ensinar outras pessoas a tornar o mundo um lugar melhor. Parte desse trabalho se baseia em mostrar ao mundo como é viver como um par de gêmeas siamesas, assim como elas. Também mostrou ao mundo exatamente o que pessoas como elas podem alcançar se estiverem no lugar certo. No final,
A história delas nos mostra o que determinação, apoio e objetivos podem fazer para nos ajudar a nos desenvolver como pessoas que contribuem para a sociedade. Dito isso, devemos afirmar que, apesar das vantagens que as meninas possam ter, elas ainda terão que, sem dúvida, a rede de apoio que recebem ao longo da vida como gêmeas siamesas não eliminou todas as dificuldades que enfrentaram. Felizmente, porém, elas têm uma a outra para se apoiarem mutuamente diante desses desafios. Felizmente, elas provaram ser tão formidáveis que se tornaram grandes defensoras da aceitação de deficiências ou limitações físicas. Isso significa que elas mantiveram o moral elevado apesar de terem passado por alguns dos tratamentos médicos mais difíceis. Apesar dos desafios que enfrentam, por mais rara que seja sua condição, eles superaram o fato de que ela ocorre em apenas cerca de 1 em cada 50.000 a 200.000 nascimentos. Sua mera sobrevivência até a idade adulta demonstra resiliência diante desses desafios. E muitos que nascem assim raramente sobrevivem por muito tempo após o nascimento. Isso se deve à complexidade do parto, a ponto de terem tido sorte de nascerem unidos nos pontos em que estavam unidos, o que certamente lhes daria uma chance maior de sobrevivência. Eles sobreviveram mais do que alguns outros gêmeos siameses, mas sobreviveram a ponto de se destacarem como exemplos brilhantes de superação dos desafios da vida. Queríamos fazer este documentário para que as pessoas não ficassem nos encarando e tirando fotos, porque não gostamos disso, para que soubessem quem somos e tudo mais. Desde nascer com uma condição que muitos outros enfrentam antes de chegar à idade adulta, até ter que lidar com os desafios de ser um dos gêmeos siameses. O par de gêmeas mais singular que você provavelmente encontrará por aí. Vamos dar uma olhada na vida das gêmeas siamesas Hensel e em como elas podem não ser quem você pensa que são. Observando a vida de Abby e Brittany Hensel, só podemos imaginar o que elas passam enquanto fazem o possível para viver suas vidas como gêmeas siamesas. Não deve ser fácil ficar presa ao lado da sua irmã gêmea por praticamente toda a vida, mas de alguma forma elas conseguiram fazer dar certo. Dito isso, ainda existem algumas coisas que nós... Quem não conhece a história dessas meninas corajosas que, com o tempo, construíram vidas plenas, desde as complexidades de compartilhar o mesmo corpo com a irmã até os inúmeros riscos que enfrentam ao tentar viver em sua condição? As gêmeas viveram vidas dignas de admiração. Vamos conhecer a fundo a natureza surpreendente, porém comovente, da vida de Abby e Brittany Hensel, as gêmeas siamesas que enfrentaram o desafio de viver como siamesas desde o dia em que nasceram. Abby e Brittany conquistaram o mundo. A imaginação de todo o planeta se deve ao fato de serem gêmeas siamesas, algo que se acredita ocorrer apenas uma vez em quase 200.000 nascimentos. Quando os médicos vieram conversar conosco, disseram que cada uma tem um coração, cada uma tem um par de pulmões, cada uma tem um estômago. Do estômago sai um intestino delgado que se une ao intestino grosso, e então elas têm apenas uma bexiga e os órgãos femininos. Com uma probabilidade tão pequena de existirem, não é de admirar que elas foram objeto de muita fascinação, a ponto de inspirarem inúmeros documentários e programas de TV ao longo de suas vidas. Some a isso a dicotomia da personalidade de captiva, e você verá que muitos espectadores estavam ansiosos para acompanhar a história dessas meninas corajosas enquanto cresciam e se tornavam adultas, prontas para enfrentar os desafios da vida. É possível até que, mesmo com o passar dos anos, o fascínio por elas não tenha diminuído nem um pouco. Agora mais ansiosos do que nunca para saber como as meninas conseguiram trilhar seu caminho na vida adulta, os espectadores perceberam que elas são o exemplo perfeito de resiliência e individualidade, inspirando muitas outras pessoas que se encontram em situações igualmente desafiadoras. Quem poderia culpar essas pessoas por se inspirarem nas irmãs Hensel? Novamente devemos ressaltar a raridade do seu nascimento. O fato de serem gêmeas difálicas parapágicas as torna ainda mais especiais. Especial porque, além do fato de terem duas cabeças em um só corpo, a análise das irmãs Hensel mostrou que seus corpos são, na verdade, bastante simétricos. Essa análise revelou que cada garota tinha seu próprio coração, estômago, pulmões, medula espinhal
e outros órgãos vitais. Curiosamente, em algum momento, existiu uma terceira estrutura, mas parece que ela foi removida para que as garotas pudessem se sentir confortáveis com a única caixa torácica larga que compartilhavam. Elas são muito diferentes. Abby diria que ela é um pouco mais extrovertida. Aprecio muito a sua assertividade e a sua vontade de saber mais e de fazer mais perguntas. O que talvez seja mais interessante sobre as meninas é a sua pelvis larga, que as ajuda a manipular as duas pernas que partilham. Isto é muito importante porque as meninas tiveram de aprender a trabalhar em conjunto para sincronizarem os seus movimentos ao caminhar. As meninas tiveram sorte, pois puderam trabalhar nisso desde muito jovens, o que facilitou um pouco o aperfeiçoamento desta habilidade, que elas definitivamente precisariam à medida que crescessem, e talvez devessem agradecer aos pais por isso, especialmente porque eles não faziam ideia de que dariam à luz gêmeas siamesas. A primeira vez que o vi não levou nem um segundo para me apaixonar por elas. O que você vai fazer? Elas são suas duas filhas. Foi somente depois do nascimento das meninas que a mãe entendeu o que tinha diante de si. No entanto, depois de superar a alegria de dar à luz suas filhas, veio a surpresa e o choque que se seguiram. Hansel se preparou para o futuro que as meninas teriam que enfrentar. O primeiro passo para garantir que elas crescessem saudáveis era encontrar um médico que pudesse separá-las. Após muita análise e reflexão, Hansel concluiu que seria mais seguro para as meninas permanecerem juntas. Submetê-las a uma cirurgia para separá-las seria muito arriscado, principalmente porque compartilhavam órgãos vitais. Uma vez que chegaram a essa conclusão, decidiram que o melhor seria apoiar as meninas da melhor maneira possível. Isso significava concentrar esforços em fornecer a elas a assistência médica e de saúde necessária para que pudessem se manter o mais fortes e saudáveis possível. Assim, nos primeiros anos de vida, as meninas sempre receberam muita atenção de seus médicos. Essa equipe de especialistas médicos estava sempre à disposição para ajudá-las a lidar com quaisquer problemas médicos complexos que pudessem enfrentar. Naquele momento, isso pode parecer muito, mas essa atenção era da maior importância, pois havia muitos riscos à saúde envolvidos em viver como gêmeos siameses. A natureza grave e imprevisível de algumas das doenças que essas pessoas enfrentavam significava que elas precisariam estar sob os cuidados e a observação constantes daqueles que esperavam mantê-las o mais saudáveis possível. Por mais alarmantes que fossem as preocupações médicas, essa não parecia ser a pior parte da experiência para os gêmeos. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber o quão difícil poderia ser para as meninas administrarem suas vidas diárias, especialmente à medida que envelheciam. Não, nunca desejamos ter sido separadas, porque então não poderíamos fazer todas as coisas que podemos fazer, jogar softball e conhecer novas pessoas. Não teríamos sido capazes de fazer isso. Apesar desses medos, os Hansel decidiram que era melhor enfrentar seus medos e viver suas vidas da melhor maneira possível. Assim, as pessoas descobriram que as meninas se mostravam mais adequadas para... A vida delas era mais difícil do que jamais imaginaram. Claro, elas precisavam trabalhar juntas até para as coisas mais simples. Mas era evidente que essas garotas tinham o que era preciso para vencer. Elas encontrariam maneiras de fazer muitas coisas que as pessoas achavam impossíveis. Parecia que, em algum momento, elas nunca sentiriam falta de nada, mas era claro que as garotas tinham a vontade de viver e viver bem. Com essa atitude em relação à vida e o apoio da família, não é de se surpreender que elas tenham crescido cada vez mais. Com o passar do tempo, elas tiveram a sorte de serem acolhidas e apoiadas por pessoas dispostas a ajudar, mesmo nos momentos mais difíceis. Estamos falando dos primeiros dias, quando as meninas tiveram que enfrentar inúmeras visitas ao médico em busca de um futuro mais saudável. Foi nessa época que elas aprenderam ainda mais sobre seus corpos. Abby, à esquerda, e Brittany, à direita, tiveram que trabalhar juntas para que tudo desse certo. Isso significa que elas precisaram se esforçar para desenvolver a coordenação que as ajudaria a trabalhar em sincronia umas com as outras, mesmo nas tarefas mais banais. Ao observá-las realizar essas tarefas com um nível tão alto de coordenação, fica evidente o quanto de trabalho em equipe elas conseguiram desenvolver ao longo da vida. Apesar desses desafios médicos e físicos, as meninas provaram ser algumas das pessoas mais resilientes que existem. Ao acompanharmos sua jornada pela vida, vimos como elas conseguiram desenvolver sua individualidade.
Apesar de compartilharem o mesmo corpo, você perceberá que elas não só desenvolveram uma forte autoestima, como também personalidades próprias. Isso pode ter sido graças aos pais, que as incentivaram a desenvolver sua individualidade desde pequenas. Como resultado, você notará que uma das meninas parece ser mais séria do que a outra, ou que uma se interessa mais por ciências. Aliás, não vou usar esses colares, Britney. É quase como se fosse o estopim das duas agora. Posso pintar meu cabelo? Não, eu quero. Dá pra ver claramente que uma é mais artística e descontraída do que a outra, enquanto a outra parece ser mais detalhista. Observando a dicotomia das personalidades das garotas, fica claro que elas conseguiram se unir para trabalhar juntas, apesar de não terem uma mentalidade de colmeia. É até um bom sinal que elas não pareçam ser muito parecidas uma com a outra. Essas diferenças podem ser as ferramentas de que elas precisam para trilhar seu caminho em uma vida que já pode ser bastante difícil para elas. Felizmente, elas tiveram o ambiente acolhedor que as ajudou a se desenvolverem como indivíduos. São duas meninas diferentes vivendo a mesma vida. Observando a situação, suas diferenças vão além de suas personalidades. Para começar, é possível notar as diferentes maneiras como elas compartilham seus corpos. Abby, à esquerda, parece ter a cabeça inclinada cerca de 5 graus para a direita. Britney parece inclinar-se cerca de 15 graus para a esquerda, o que a faz parecer mais baixa que sua irmã. Somando-se a isso, o fato de que uma de suas pernas parecia ser cerca de 5 centímetros mais curta que a de Abby, pode-se argumentar que ela realmente era a mais baixa das duas. No entanto, essa diferença foi corrigida quando os médicos realizaram uma cirurgia para interromper o crescimento de Abby aos 12 anos. Essa não foi a única operação cirúrgica feita na época para tratar outros problemas, como dificuldades respiratórias. As meninas também passaram por cirurgias para ajustar a coluna e expandir o tórax. Elas também tiveram que lidar com o fato de controlarem apenas um lado do corpo cada uma. Isso significava que, apesar de uma infância divertida e cheia de risadas, elas também tiveram que enfrentar muitos desafios enquanto se acostumavam com seus novos corpos. Está tudo bem, não toque. Acredite em mim, somos pessoas totalmente diferentes. Abby gosta mais de rosa, coisas femininas e cachorrinhos, enquanto Britney prefere algo mais discreto, sem muita inclinação para o sexo. Felizmente, elas conseguiram desenvolver um forte vínculo que seria tão forte, ou até mais forte, do que as habilidades que desenvolveriam ao crescer. Claro, esse corpo seria testado, mas isso é natural para irmãos à medida que crescem. Eles precisariam manter esse vínculo forte e funcional se algum dia conseguissem dominar seus corpos. Para começar, as meninas sabiam que precisavam trabalhar juntas se quisessem aprender a trabalhar, considerando que cada uma controlava uma perna. Isso era mais difícil do que imaginamos, mas felizmente elas tinham. O vínculo que as unia era essencial para o sucesso até os dias de hoje. Essa capacidade de se conectar e trabalhar em conjunto era importante porque se refletiria em outras tarefas, como aprender a nadar e até brincar com outras crianças. Alguns podem dizer que elas devem isso ao pai. Graças a Mike, as meninas pareciam ter seu próprio torcedor fanático, sempre presente em tudo o que faziam. Além de elevar a autoestima das meninas, ele também era uma espécie de inventor, sempre com alguma ideia genial. Equipamentos especiais que ajudariam suas filhas a enfrentar qualquer desafio que a vida lhes reservasse. Foi por isso que ele construiu uma bicicleta com guidão extra para as meninas. Ele também adicionou pedais extras e outros acessórios que facilitariam muito a vida delas. Só podemos agradecer à mãe e ao pai, porque sem eles não temos certeza se as gêmeas Hansel teriam aprendido a trabalhar juntas. Graças aos pais, as crianças foram capazes de fazer qualquer coisa que exigisse cooperação. Escovar os dentes, amarrar os cadarços ou se vestir. Talvez tenha sido assim que eles desenvolveram o vínculo necessário para superar essas tarefas e, de quebra, as habilidades para isso, já que sempre parecem encará-las com bom humor. No mínimo, isso parece aliviar o estresse da situação para todos os envolvidos e, como tal, você pode achar que essa atitude serviu de inspiração para quem está passando por momentos difíceis. Não acredite apenas na nossa palavra, acredite nas palavras de Mike e Patty Hansel, ao considerar Britney uma pessoa tranquila e fácil de conversar, está descobrindo que ela também tem personalidade própria. Foram eles que nos contaram que muitas famílias escreveram para eles, dizendo que as meninas
são uma inspiração para superar suas próprias dificuldades, graças ao desejo de proporcionar às filhas uma vida o mais normal possível. Parece que eles podem ter ajudado a vida de inúmeras pessoas. Olhando para elas, podemos considerá-las símbolos de força. Principalmente porque conseguiam sobreviver fora de casa, perceberam que tinham personalidade e autoestima suficientes para fazer amigos, a ponto de serem conhecidas por serem positivas, amigáveis e extrovertidas. Gostavam até de participar de atividades físicas, como ir ao shopping, passear, ir a festas do pijama e festas de aniversário. Foram vistas também jogando softball e vôlei com os colegas. Logo, até os amigos se acostumaram com as circunstâncias únicas das meninas e, por isso, eles sempre se esforçaram para garantir que as meninas não se sentissem excluídas de nada do que faziam. Observando como as coisas estavam indo, não demorou muito para que as meninas se integrassem ao grupo à medida que cresciam. Infelizmente, sua natureza extrovertida trouxe algumas consequências. Quanto mais saíam e tentavam viver suas vidas por conta própria, mais atraíam a atenção indesejada de algumas pessoas. Ao saírem, elas se deparavam com pessoas que as encaravam desconfortavelmente. Algumas até faziam perguntas estranhas, e outras ainda tinham a audácia de fazer comentários grosseiros. Infelizmente, essa é a natureza dos desafios que algumas pessoas enfrentam na vida. Mas, felizmente, as meninas conseguiram superar essas experiências. Posso pintar meu cabelo? Eu quero. E é a primeira a me repreender se eu disser algo que elas não gostam. Você não precisa de óculos de sol. Não. Elas tiveram a sorte de ter pais que lhes transmitiram essa capacidade para que tivessem confiança em si mesmas. Apesar de sua condição, elas foram capazes de enfrentar essas experiências de frente enquanto cresciam, cultivando sonhos e aspirações como qualquer outro jovem. Na vida adulta, ao superarem os desafios do crescimento, as meninas também perceberam que logo teriam que escolher suas próprias carreiras para viverem vidas plenas e ativas. Elas não permitiriam que sua condição as limitasse. Felizmente, desenvolveram um amor pelo aprendizado e o incorporaram às suas vidas. Com sua natureza extrovertida, elas perceberam que poderiam ter vidas plenas quando saíssem da casa dos pais. Conforme cresciam, as meninas descobriram que, na verdade, adoravam o ambiente escolar. A vida escolar não só parecia essencial para o seu desenvolvimento e para a forma como aprenderiam a trilhar seu caminho na vida, como a educação também era levada muito a sério na casa dos Hansel. Seus pais queriam garantir que as meninas tivessem as mesmas oportunidades de aprender que qualquer outra criança. Como outras crianças da vizinhança, também frequentavam escolas públicas, assim como seus colegas, e graças a esse incentivo, elas desenvolveram personalidades extrovertidas que as ajudariam a prosperar na vida adulta. Claro que não seria uma tarefa fácil, principalmente considerando as circunstâncias em que se encontravam, mas com a ajuda dos professores e dos colegas, a vida escolar não pareceu tão ruim. Na verdade, elas se saíram muito bem. Além do trabalho acadêmico, eles também se divertiam participando de atividades esportivas, como os jogos de beisebol e vôlei já mencionados. Não só isso, mas também participavam com entusiasmo das diversas atividades sociais e extracurriculares oferecidas pela escola, o que os tornava alguns dos alunos mais completos que você poderia encontrar. E aí, ouvi dizer que você passou. Trabalho. Eu atropelava uma bandeira. Você é o Bassel. Bom trabalho. Segunda vez. Considerando como eles enfrentaram esses desafios da vida escolar, isso deveria... Não é surpresa que eles se tornaram inspiração para muitos que os assistiam de todos os cantos do planeta. Por exemplo, quando começaram a praticar esportes, muitos perceberam que a demonstração de coordenação e determinação os fazia sentir que também poderiam lidar com qualquer desafio que surgisse. Além disso, o esporte lhes proporcionou uma forma de socializar com seus colegas. E eles se destacaram nesse aspecto, pois pareciam motivar seus colegas a darem o melhor de si. Podemos acrescentar ainda que o esporte lhes deu o meio perfeito para exercitar o corpo, as tornava mais fortes e rápidas à medida que envelheciam. Sem dúvida, aprimorava suas capacidades físicas para atender às necessidades da terceira idade. Seria negligente de nossa parte não mencionar que elas também participavam de outras atividades, como tocar piano. Isso era uma grande façanha, pois lembre-se, elas tinham que trabalhar juntas. Abby à direita e Britney à esquerda. A coordenação que demonstravam para tocar piano juntas era simplesmente extraordinária, se me permitem a contradição. Com o passar do tempo,
quase como se fosse assim que eles deveriam ser. Quando questionados, os dois afirmaram certa vez que, se fossem separados, não tinham certeza se ainda aproveitariam as atividades que tanto amavam como aproveitam agora. Quem sabe como seria jogar softball ou tocar piano se estivessem separados. Talvez seja por isso que suas ambições pareceram diminuir com o passar dos anos. Talvez também pelo fato de terem percebido que precisariam trabalhar juntos para que suas carreiras dessem certo. Com o tempo perceberam que compartilhavam o desejo de ter uma carreira significativa. Felizmente, já haviam realizado um bom trabalho durante o ensino médio e, portanto, pareciam prontos para o próximo grande passo, a faculdade. Depois de superarem o desafio do teste de direção e obterem a carteira de habilitação, concentraram-se na carreira escolhida, o ensino. Isso significa que em 2012, ambos se formaram em pedagogia pela Universidade Bethlehem. Eles iriam lecionar para alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Claro, isso significa que teriam que dividir o mesmo salário por algum tempo, mas com sorte, isso mudará. Por enquanto, parece que estão aproveitando o tempo com seus alunos. Incrivelmente, a maioria dos alunos os queria lá, pelo menos é o que diz a pesquisa realizada pela direção da escola. Agora totalmente aceitos por essas crianças, fica claro que a condição deles não tem importância para os alunos com o apoio que recebem. Entre os alunos e professores, eles conseguiram deixar um impacto duradouro em todos dentro da escola. Agora que se estabeleceram em carreiras gratificantes, há grandes chances de que essas meninas possam viver suas vidas plenamente, desde terem nascido com uma condição que leva muitos outros à morte antes da idade adulta, até terem que lidar com o desafio de serem um dos pares de gêmeas mais singulares que você poderá encontrar. Vamos dar uma olhada na vida delas. Os gêmeos siameses Hensel, e como eles podem não ser quem você pensa que são.